Muito bem. Então já estamos ao vivo, só aguardando mais algumas pessoas chegarem para a gente dar início à nossa transmissão, dando graças a Deus por mais uma semana, já no meio da semana, né? Quarta-feira, misericórdia de Deus que tem sido renovadas todos os dias, como Deus é bom. Jeremias disse que não fosse as misericórdias do Senhor, nós já teríamos sido consumidos, né? Então é isto. Vamos aguardar mais um pouco aí. Estamos sendo acompanhados, assessorados aí pela Vera, lá do Rio de Janeiro. Hoje a tecnologia nos tem abençoado muito. A minha filha, por exemplo, disse que tem acompanhado, assistido, né? Todas as nossas transmissões. Ela às vezes não pode ir na hora, mas ela tem acompanhado depois. E outras pessoas também que têm compartilhado, que não podem acompanhar na hora, assistir ao vivo, mas que acessam depois. E a gente dá graças a Deus por esta ferramenta que Ele nos deu, nos dá. Muito bem, nós já estamos aí com um minutinho, né? Esperar mais um minutinho somente. E quem mais vai chegar aí? Muito interessante que essa questão de discipulado, Jesus, ele não mandou construir templos, ele não mandou fazer eventos, mas ele disse: vão e façam discípulos. E eu sempre lembro que fazer discípulo é igual construir alguma coisa, porque é fazer. E então, às vezes eu digo, olha, o fazer discípulos é como fazer um bolo, em que você tem que usar os ingredientes, mas se você colocar os ingredientes ali na mesa, não vai acontecer nada. Eu digo que você tem que colocar a mão na massa. Boa noite, irmã Creuza, está aí chegando também. Deus abençoe. Creuza é membro da nossa igreja. Irmã Dalila está mandando uma mensagem pelo WhatsApp aí, que viu a nossa transmissão. Muito bom. Então, minha gente, boa noite, Deus abençoe a todos. Mais uma transmissão do nosso discipulado virtual. Esse é um expediente que nós estamos usando para tentar alcançar as pessoas, transmitir a palavra de Deus. E no nosso estudo de hoje, um dos assuntos extraordinários, que é a finalidade da Bíblia. Por que será que Deus nos deu a Bíblia? Semana passada nós já vimos que a Bíblia foi escrita por homens inspirados por Deus. Não foi assim uma pessoa que disse: eu vou escrever uma Bíblia. Não, são pessoas inspiradas por Deus. Vimos que a Bíblia foi escrita num período de pelo menos 1.500 anos, por cerca de 40 pessoas de lugares diferentes, em épocas diferentes, culturas diferentes. A Bíblia foi escrita no deserto, foi escrita na Babilônia, foi escrita na região ali da Judéia, foi escrita até numa ilha, como João escreveu o Apocalipse, na ilha de Patmos. Paulo escreveu muitos textos da Bíblia, muitos livros na prisão. E, apesar dessa diversidade toda de tempo, de local, de pessoas, a Bíblia não se contradiz. Ela, pelo contrário, se completa. E semana passada nós vimos também algumas curiosidades. Se você não pôde ver, volta lá e assiste a live da semana passada. Bem-vindo aí, irmão Levi.
Tem outras pessoas que estão nos acompanhando aí. Deus abençoe a todos. Então, há uma coisa a mais que eu quero acrescentar ao falar sobre a finalidade da Bíblia. A Bíblia, ela é uma das revelações de Deus. Por que uma das revelações? Eu até comecei a falar isso semana passada. É o seguinte: Deus se revelou através da criação, da natureza, e a Bíblia mesma diz, né, que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Lá em Romanos capítulo 1, Paulo diz que a natureza, as coisas criadas, elas são a revelação, inclusive, dos atributos de Deus, a onipresença, a onipotência, a onisciência e seu eterno poder. Está falando sobre a natureza, a criação. E qual é a Bíblia? Qual é a revelação da Bíblia? A revelação da Bíblia é chamada de revelação especial. É um modo especial como Deus se revelou. E é sobre essa revelação que nós vamos falar hoje, a finalidade da Bíblia. E a terceira revelação, eu coloco 5, mas a terceira, que é assim, a mais conhecida, a mais aceita, é que Jesus é a revelação final de Deus. Em Jesus, nós temos toda a revelação de Deus. É interessante que lá em João, por exemplo, capítulo 1, versículo 18, diz que Deus nunca foi visto por ninguém, mas o Filho de Deus o fez revelar. E uma vez Jesus chegou mesmo a dizer: eu e o Pai somos um. Isso está lá em João, capítulo 10, versículo 30. Quando Filipe falou para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Isso está lá em João, capítulo 14. E Jesus falou assim: Filipe, eu estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido. Quem vê a mim vê o Pai. Então, Jesus é a revelação final. Você quer saber o que de Deus a gente finalmente pode conhecer? Está na pessoa de Jesus. Mas como é que nós podemos conhecer Jesus? Pela Bíblia. Então, a Bíblia é a revelação especial. Era como se Deus tivesse escrito sua autobiografia, claro, dentro daquilo que ele quis revelar. Aliás, essa é uma das definições de teologia, que teologia é o ramo do conhecimento humano que fala sobre Deus ou estuda sobre Deus a partir daquilo que Deus mesmo revelou-se, ou revelou de si mesmo. Nós não podemos conhecer Deus daquilo que ele não revelou de si mesmo, mas daquilo que ele revelou. E a Bíblia, portanto, tem essa abrangência extraordinária para nos apresentar Deus. Você quer conhecer Deus? Leia a Bíblia, estude a palavra de Deus. O nosso estudo de hoje, que é um passo de fé, mas a segunda lição, está baseado nesta revista aqui, que é um passo de fé. Se você quiser adquirir essa revista, você pode mandar uma mensagem para nós e nós vamos falar sobre as condições de você poder adquiri-la, porque aqui nós temos 13 lições. E aí você, às vezes, pega uma lição, outra, não pega todas, mas você pode receber essa literatura na sua casa. Então, vamos começar a pensar no estudo de hoje. Nós mandamos um link para as pessoas que nos acompanham. E hoje, como eu disse, a finalidade da Bíblia. Logo na introdução aí, eu já digo algumas coisas daquilo que eu acabei de falar, e aí a gente vai para o primeiro ponto aí, que diz o seguinte: leia os textos a seguir e responda. O que a Bíblia é para os nossos pés e para os nossos caminhos? Então, nós temos aí o Salmo 119, versículo 105. É muito legal que o Salmo 119 tem 176 versículos. Cada um desses versículos
ele tem uma referência à Bíblia, como lei, como estatutos, como mandamentos, como preceitos, mas tudo referindo-se à palavra de Deus. 176 vezes, pelo menos, o salmista, no Salmo 119, faz referência à palavra de Deus. E aí, no versículo de número 105, ele diz que a Bíblia é como lâmpada para os nossos pés. A gente não precisa de iluminar o lugar aonde a gente vai pisar? Pois é. Você quer saber como caminhar, como se dirigir, como nortear a sua vida? É importante que você conheça a Bíblia, a palavra de Deus, você a estude, porque é nela que você vai encontrar um caminho iluminado. Porque quem não conhece a palavra de Deus, meio que está no escuro, não sabe onde pisa, não sabe para onde vai, e termina se machucando. E aí, não somente lâmpada para os pés, mas diz também que é luz para o caminho. Então, ela não aponta não somente o local onde a gente pisa, mas ela é também um direcionamento. Tá? Lâmpada para os pés, onde a gente pisa. Luz para o caminho, para onde eu vou. Qual é o meu destino? Por onde eu vou? Então, a Bíblia tem a finalidade de nos apontar o caminho, iluminar os pés, o local onde a gente pisa, e também iluminar o caminho. Aí, na pergunta 1.2, que vai citar novamente o Salmo 119, e nós vamos ter o versículo de número 11. E a pergunta é: o que evitamos, ou o que podemos evitar quando guardamos a palavra de Deus no nosso coração? E esse versículo, os cristãos, de um modo geral, conhecem esse versículo de cor. Ele diz: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Não é esconder para ninguém ver. Significa de você fazer da palavra aquilo como se fosse um antídoto na sua vida. Você ter a palavra de Deus no seu coração. Ela ser o seu defensor, a sua defensora, aquilo que pode levar você a não pecar. É isso que o salmista diz, que quando nós colocamos a palavra de Deus no nosso coração, nós então vamos evitar de pecar. Então nós já vimos três finalidades da Bíblia aí. A primeira, iluminar onde pisamos. A segunda, apontar para onde vamos. E a terceira aqui é para a gente não pecar contra Deus. Quando lemos a palavra, quando meditamos nela, nós podemos usá-la como ferramenta, como uma arma, que, aliás, o apóstolo Paulo diz que a palavra de Deus é a espada do Espírito, é a arma espiritual do crente. Mas aí no nosso estudo eu cito Mateus capítulo 4, de 1 a 11, que fala sobre a tentação pela qual Jesus passou assim que ele iniciou o ministério dele. E sabe o que o diabo fez? Vendo que Jesus tinha jejuado durante 40 dias e 40 noites, e a Bíblia diz que Jesus teve fome, então ele vem tentando Jesus com uma tentação da comida. Novamente retorna ao Éden, porque foi no Éden que o primeiro homem, a primeira mulher, eles foram tentados exatamente no setor, na área da comida. Agora, o Satanás usa novamente uma comida para tentar Jesus. E ele disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E aí o que Jesus fala? Jesus cita a Bíblia. E Jesus fala: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, além da gente precisar do pão, porque Jesus disse nem só de pão. Então, Jesus não está dizendo que a gente não precisa se alimentar. Ele está dizendo: você precisa se alimentar fisicamente, mas você precisa se alimentar também da palavra de Deus. Aí Satanás, vendo que Jesus tinha citado a Bíblia, ele leva Jesus para o pináculo do templo.
local onde Jesus poderia fazer um espetáculo. E ele fala: olha, você não é o filho de Deus, você pula daqui em cima, daqui de cima lá embaixo, porque está escrito. E aí Satanás usa o Salmo 91. Está escrito. Muitas pessoas, às vezes, pensam que por alguém citar um texto da palavra de Deus, essa citação do texto tem um respaldo espiritual, sendo que essas pessoas, às vezes, não percebem que aquele texto está fora do contexto. Sempre que você for ler a palavra de Deus, é importante você entender o contexto em que aquele versículo está sendo dito. Então, quando Satanás cita para Jesus o Salmo 91, que ele fala: também está escrito, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que não tropeces com teu pé em pedra. Olha a astúcia de Satanás. Citar a Bíblia para levar Jesus a fazer uma coisa errada. Tem muitas pessoas que usam a Bíblia para fazer algo errado. Interpretam equivocadamente, aplicam equivocadamente a palavra de Jesus. Aí Jesus fala o quê? Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Satanás, não satisfeito, vai ao alto monte e de lá fala para Jesus: olha, você está vendo todos os reinos do mundo? Tudo isso aí me foi entregue, eu domino tudo aí. Olha, se basta você prostrar e me adorar, e você não precisa ir para a cruz. Eu vou te dar tudo isso aí. Entendeu? Aí, o que acontece? Jesus fala assim: vai-te, Satanás, porque também está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então, nós não podemos tentar a Deus e não podemos trocar o reino de Deus eh, pelo reino do mundo, pelos reinos do mundo. O que Satanás estava querendo? Que Jesus não se submetesse à cruz, não fosse crucificado. Satanás estava dizendo: não precisa disso tudo, não, para que esse negócio de sofrimento? Basta você chegar aqui e me adorar. Não tem gente que vai a certos lugares buscando algo de felicidade, de riqueza, satisfação no casamento, somente para resolver um problema circunstancial, ignorando que aquilo está sendo um comprometimento espiritual? Pois é, foi isso que Satanás queria que Jesus fizesse. Ok, então Jesus disse: vai-te, Satanás, porque está escrito. Então o que Jesus usou? A Bíblia. Ele usa a Bíblia para combater. Então você precisa conhecer a palavra de Deus, meu irmão. Você precisa ler a Bíblia. Você precisa estudar a Bíblia, porque esta é uma das finalidades da Bíblia, dar subsídio para a gente não pecar contra Deus. Olha o que diz em Mateus 22, 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais não conhecendo as Escrituras. Quando uma pessoa não conhece a Bíblia, ela comete erros. Ela faz coisas achando, pela consciência dela, ou pelo que alguém disse, que aquilo está certo. A própria Bíblia diz que há caminhos para o homem que parecem direito, mas o fim desses caminhos são laços de morte. Então, preste bem atenção. Você precisa conhecer as Escrituras para você não errar, para você não pecar contra Deus. E aí, a gente dá sequência aqui. A segunda pergunta aqui: como então que a gente pode ler a Bíblia? Porque é muito comum as pessoas perguntarem: mas por onde eu começo? Como é que eu leio a Bíblia? Bom, é muito importante você entender que a Bíblia é um livro espiritual. Olha só o que diz na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, os versículos 14 e 15. O homem natural
não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para eles são loucura, e não pode conhecê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, enquanto ele por ninguém é discernido. Então, a Bíblia não é um livro acadêmico, não é um livro apenas de pesquisa. A Bíblia é um livro espiritual. Para você compreender a Bíblia, você precisa da ajuda do Espírito Santo. Jesus disse assim: olha, o Espírito Santo vai guiar vocês a toda a verdade. Ele disse: olha, o Espírito Santo vai fazer vocês se lembrarem do que eu tenho dito. Então, o Espírito Santo faz isso na nossa vida. A gente estuda a Bíblia e aí o Espírito vai levando a gente a compreender as verdades. Por isso, a gente precisa sempre, antes de ler a Bíblia, orar. Esse é o ponto 2.1. Pedir para o Espírito Santo nos mostrar as verdades da palavra de Deus. Aí nós temos também, à medida que a gente for lendo, a gente precisa ir aplicando aquilo que a Bíblia diz à nossa vida, aquilo que o Espírito Santo vai nos mostrando. Vamos supor, quase todo mundo conhece João 3,16, o versículo, não é? Então, como é que diz lá João 3,16? Porque Deus amou o mundo. Sabe o que eu faço muitas vezes? Eu pego assim, amou o mundo, eu substituo pelo meu nome. Porque Deus amou Joselito de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que, se Joselito crer nele, tenha a vida eterna. Olha que legal. Tente aplicar a palavra de Deus à sua vida, colocar o seu nome em certos textos da palavra de Deus. Vai descobrindo ali na Bíblia o que aquele versículo quer dizer. Eu, por exemplo, pego João 3,16, porque Deus. Aí pronto, eu já parto do princípio que Deus existe. Tá? Aí depois diz, amou. Oh, Deus ama, Deus é amor. A quem que Deus amou? Amou o mundo. De que forma que Deus amou o mundo? De tal maneira, um modo grandioso, inexplicável. Então, esse amor de Deus levou Deus a fazer o quê? Dar o seu filho. Deu o seu filho unigênito. E é muito interessante. Aí eu pergunto, por que unigênito e não foi primogênito? Sabe por quê? Porque unigênito quer dizer o único que foi gerado. Você sabe qual é a diferença entre nós e Jesus? É que nós somos criados. Adão foi criado. Nós somos da geração de Adão, criados. Jesus foi gerado por Deus, gerado pelo Espírito Santo. Então, por isso, unigênito, o único que foi gerado diretamente por Deus. Olha quanta coisa nesse versículo, você está vendo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. E com que finalidade que Deus deu seu Filho unigênito? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Aí, todo aquele que crê, para eu ter vida eterna, eu tenho de crer. Se eu crer, eu não vou perecer. Pelo contrário, eu vou ter vida eterna. E aí eu ainda pego aí alguns tempos do verbo, como, por exemplo, tenha a vida eterna. Não está dizendo terá a vida eterna, nem teve a vida eterna, mas tenha. É a ideia de algo que você recebe imediatamente ao crer. É importante você estudar a Bíblia desta maneira, porque é um livro espiritual. Cada palavra da Bíblia, às vezes, se deslancha, se desdobra em tantas outras mensagens. Um irmão da minha igreja falou assim, pastor, o senhor faz de uma vírgula uma mensagem, mas não é. Na literatura não é assim? Uma vírgula, uma pontuação, não pode mudar o sentido do texto? Então, a gente tem que prestar atenção no que está escrito. Por isso que eu dou essa sugestão aí de João 3,16, você colocar o seu nome e você ir descobrindo o que tem. Aí nós vamos para o ponto 2.4. Por onde é que eu começo a ler a Bíblia? Tem gente que começa a ler a Bíblia e começa pelo Gênesis. Olha, não é recomendável você começar pelo livro de Gênesis, porque o Antigo Testamento tem todo um contexto que você precisaria compreender o contexto
em que o Antigo Testamento foi escrito. Mas quando você pega, por exemplo, o Evangelho de João, João é considerado um evangelho realmente messiânico, aquele que mais fala de Jesus, que mais nos apresenta Jesus. Então, a gente sugere que você comece pelo Evangelho de João. Lê todo o Evangelho de João. Vá lendo assim, versículo por versículo, e meditando e aplicando a sua vida. Ah, terminou o Evangelho de João? Vem para Mateus. Lê Mateus todo. Aí depois você vai ler Marcos. Depois você vai ler Lucas. Aí você chega em João. Se quiser, repete João. Depois você vai ler Atos. Aí você vai ler as cartas de Paulo. Você vai ler as cartas gerais. E depois você chega ao Apocalipse. Lê o Novo Testamento, aí você pode começar do Antigo Testamento, porque você já terá compreendido um pouco melhor essa revelação divina da pessoa de Cristo, da criação da igreja. Então, esta é a minha sugestão. No discipulado, eu sempre oriento as pessoas, qualquer pessoa que quiser começar a Bíblia, que comece pelo Evangelho de João. Tá? Agora, a terceira pergunta: quando é que a gente deve ler a Bíblia? Quantas vezes eu devo ler a Bíblia? Eu sempre pergunto o seguinte: quantas vezes você come por dia? Ô, Vera, me diz aí, Vera, quantas vezes você come por dia, Vera? A Vera está me acompanhando aí. Ela está. Pode falar no ponto aí. Ela está me falando aqui no meu ouvido aqui, é pelo menos 3 vezes, né? Pois é. Quantas vezes você come a palavra de Deus por dia? Olha só que coisa, né? Bom, é importante que, assim como você se alimenta todos os dias, que você também se alimente da palavra todos os dias. Não é querendo pegar assim tão literal, eu como 3 vezes, 4 vezes, vou ter que ler a Bíblia 3 vezes, 4 vezes. Eu quero dizer que o corpo, que é perecível, a gente alimenta todos os dias. E a alma, que é eterna, o espírito, que é eterno, a gente não alimenta todos os dias, deixa ele com fome a semana inteira, ou meses e mais meses, ou então dá só uma sobremesazinha. Tem gente que vive de sobremesa da Bíblia. Sabe o que é sobremesa da Bíblia? É ler um salmo de conforto, ler um versículo especial, aquilo que é só uma promessa. A Bíblia é um complexo vitamínico para a nossa alma. Ela precisa ser lida toda e ler todos os dias. Olha o que diz em Josué 1:8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Você quer ser bem-sucedido? Estude a Bíblia, porque você está vendo que Josué não está falando apenas para ler a Bíblia, ele está falando em meditar, ele está falando em aplicar a palavra à nossa vida todos os dias. Continuando aí, vamos partindo já para a finalização da nossa transmissão hoje, e eu queria dar uma sugestão para você. Faça um esforço para ler a Bíblia toda. Como eu disse, comece pelo Evangelho de João, volte para Mateus e vá até o final, aí depois você pode pegar Gênesis. Só mais uma explicaçãozinha. Quando você lê o Antigo Testamento, você está lendo uma maneira como Deus se revelou. Uma das coisas que nós aprendemos na teologia é que a revelação de Deus é progressiva. É igual um pai que o seu filho nasce e ele já não ensina álgebra, matemática, português para o seu bebezinho. Ele vai aguardando e vai ensinando na medida em que a criança tem a capacidade de compreender. Assim é o Velho Testamento. O Velho Testamento, Deus começa a se revelar e a revelação dele é progressiva. Então, o que ele faz? Ele vai falando algumas coisas que eram da capacidade de compreensão. Eu gosto muito, por exemplo, de Êxodo capítulo 6,
quando Deus disse, começa assim, e falou Elohim, falou Deus a Moisés essas coisas. Eu sou Jeová. Mas eu apareci a Abraão, Isaac e Jacó como El Shaddai, como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome não lhes fui perfeitamente conhecido. Quer dizer, eles conheceram um pouco daquilo que Deus era. Até mesmo quando Jesus veio, ele falou: olha, eu tenho muitas coisas para falar para vocês, mas vocês não podem suportar agora. Então, Deus, no Antigo Testamento, ele está caminhando de acordo com a cultura, com o que as pessoas podiam compreender dele. Então ele vai se revelando. No Novo Testamento, ele não somente fala através dos profetas, mas ele o quê? Vem pessoalmente. No Antigo Testamento, ninguém viu Deus. No Novo Testamento, Jesus vem e diz: olha, eu sou Deus. Eu vim falar pessoalmente com vocês. Então muda bastante. No Velho Testamento você vai encontrar o Deus que fala: olha, vocês querem me servir? Vocês vão ter que se santificar através de sacrifícios, oferecer animais para perdoar os pecados, para que os pecados de vocês sejam perdoados. Olha, é muito sério. Gente, era uma fila de pessoas com animais para oferecer. Aí, quando Jesus vem, o que a Bíblia diz? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jó perguntou assim: morrendo o homem, tornará a viver? Aí Jesus fala: eu sou a ressurreição e a vida. Olha que legal. Então, muitas coisas do Antigo Testamento, que às vezes nos parecem estranhas, é porque Deus, igual nós fazemos com o nosso filho, não falamos tudo aquilo que ele precisará aprender. A gente vai falando à medida que ele vai crescendo e vai tendo capacidade de nos compreender. Aí no Novo Testamento nós já temos essa revelação mais abrangente de Deus. Por isso que a Bíblia é a revelação especial e Jesus é a revelação final. Você quer aprender mais? Então, como eu disse inicialmente, você pode fazer um pedido da nossa literatura, nós temos outras publicações, ok? E se você puder também dar uma força para o nosso canal aí, dando um like, se inscrevendo, isso vai nos ajudar a gente produzir mais conteúdo e também abranger mais o nosso alcance. Isso vai nos abençoar muito nesse sentido. Eu quero fazer uma oração agora, pedindo a Deus por você, por todos que nos acompanham, por todos que ainda vão assistir a essa live. Vamos orar então? Senhor, te pedimos que tu possas visitar cada coração agora, que ouve esta mensagem, Senhor, que precisa compreender a tua palavra, que teu Espírito lhes dê o discernimento, Senhor, daquilo que essas pessoas precisam entender. Mas visita também, Senhor, aqueles que estão em aflição, aqueles que estão doentes, Senhor, precisando da tua ministração, da tua cura, aqueles que estão doentes da alma, Senhor, precisando do teu socorro, da tua ajuda e das tuas misericórdias, Senhor, sobre suas vidas, para restaurar suas emoções. Ó Deus, aqueles que estão sendo tentados, Senhor, estão prestes a cair, que tu os livres da tentação, Senhor, mas também que tu não os deixes cair na tentação, Senhor. Ó Deus, dá discernimento ao teu povo, dá compreensão da tua palavra. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Olha, nosso próximo estudo, sua próxima live, vai ser sobre o que eu acabei de fazer agora. Sobre como orar. Você sabe orar? Pois é, semana que vem a gente vai falar sobre como orar. Porque os discípulos de Jesus, lá em Lucas capítulo 11, falaram assim para Jesus: ensina-nos a orar como João ensinou os seus discípulos. Então, oração é uma coisa que a gente precisa aprender a fazer. E Tiago disse que quando a gente pede mal, a gente não recebe. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Aí, semana que vem, nós vamos falar sobre isso. Divulgue com seus conhecidos, seus amigos, seus parentes, porque nós vamos ensinar a orar.
e esperamos que Deus realmente nos dê essa oportunidade e que estejamos juntos na próxima semana. Deus abençoe a todos. Obrigado, Vera, também pelo teu apoio.